E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal WD Projetos. O meu nome é Wellington e esse aqui é mais um vídeo de projeto aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como projetar um monitor de baterias com microcontrolador PIC e display gráfico ST7920. A gente já viu um vídeo aqui no canal desse tipo, desse projeto, utilizando o display no modo básico. Hoje a gente vai ver o display no modo gráfico. Então, se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, pois isso ajuda o canal a crescer, tá entendendo? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar explicar melhor. Se você puder compartilhar o vídeo, vai estar ajudando ainda mais. E não esqueça de ativar o sino das notificações quando se inscrever, para ficar sabendo quando tiver vídeo novo no canal. Agora a gente vai para o computador, ver todo o circuito do projeto e entender o programa do PIC antes de a gente voltar para cá, para ver o projeto funcionando na prática. Segura aí que eu já volto. Muito bem pessoal, estou aqui no computador e aqui está o circuito elétrico do nosso projeto. É um circuito simples, ele é semelhante ao circuito do vídeo anterior, do projeto do vídeo anterior, com a diferença que aqui nós temos a parte analógica do circuito. Deixa eu dar um zoom aqui na tela. Assim tá bom. Começando aqui, nós temos a alimentação do circuito, que é uma bateria de 9 volts ou uma fonte de 9 volts. Tem um capacitor de desacoplamento aqui, ou melhor, de filtro, de 220 microfarads, um capacitor eletrolítico. Aqui nós temos dois capacitores de Cenano de desacoplamento para o regulador LM7805, de acordo com o manual. E aqui nós temos um resistor de 1K de polarização para o nosso LED aqui, Esse LED aqui, se vocês forem calcular, o resistor dá em torno de 180 a 220 ohm, dependendo do tipo de LED, No caso aqui eu utilizei um resistor de 1K, para poder limitar ainda mais a corrente, pois eu não quero ter um brilho bom aqui, eu quero apenas indicar que o circuito está alimentado, entendendo? Não é um projeto com LEDs, é apenas para identificar que a bateria, que a alimentação está ligada. Então eu não preciso ter um brilho bom. E dessa forma aqui eu economizo, bateria, se for uma bateria. O consumo diminui. Aqui eu tenho também a alimentação de 9 volts, que será utilizada para alimentar o amplificador operacional OP07. Esse amplificador operacional aqui, ele é de precisão, ele é um amplificador indicado para projetos de instrumentação. Aqui nós temos o microcontrolador, é o PIC18F2455, que é o mesmo PIC que utilizamos no projeto do vídeo passado, da lousa mágica. Tem aqui um capacitor de Cenano de desacoplamento para ele. Aqui eu tenho um cristal de quartzo de 16 MHz e dois capacitores de cerâmicos de 22 picofarads de compensação. Esse conjunto aqui forma o clock externo do PIC. E aqui nós temos o nosso display gráfico 128 por 64 pixels ST7920. Esse display, pessoal, esse esquemático aqui, esse diagrama aqui, ou melhor, perdão, esse símbolo do display, eu desenhei aqui na tela, eu desenhei no KiCad. Ele não tem aqui na biblioteca do KiCad, então eu desenhei ele aqui na tela, no esquemático, e coloquei os pinos aqui nessa barra aqui, de 20 pinos. Essa barra aqui é os pinos, os terminais do display. Eu fiz dessa forma para que vocês possam abrir no KiCad de vocês, Se eu fosse criar um símbolo para o KiCad, vocês não conseguiriam abrir, a menos que eu deixasse disponível o projeto para vocês incluírem na biblioteca do KiCad. Eu não vou fazer isso porque dá um pouquinho de trabalho. Aqui nós temos os pinos Reset, RS, RW e E conectados na porta C do PIC, no porte C do PIC. O porte XC4 e XC5 só pode ser configurados como entrada nesse PIC aqui, Eles não podem ser saída, pois são os pinos da porta USB, da comunicação USB. Como I/O comum, só pode ser utilizado apenas como entradas. Aqui também eu tenho um transistor BC337 que vai
ligar e desligar, né, o backlight do display. Lembrando aqui que o pino PSB do display deve ser conectado a VCC, pois eu estou utilizando a interface de comunicação paralela. No caso aqui, controlado pelo porte B do PIC. Pode ser também de 4 bits, mas eu coloquei de 8 bits para economizar ainda mais processamento do PIC. E aqui eu tenho um tripod de 10K para ajustar o contraste dos pixels do display. Entendendo? O BLA é o anodo do LED de fundo, coloco em VCC. O BLE, que é o catodo, vai no coletor do transistor. E a base é polarizada com o resistor de 2K2 aqui na porta RC0, que vai ligar e desligar esse backlight. O VCC, VCC, GND, GND. Vamos aqui no porte A, né, no RA0, eu tenho a entrada do canal analógico que recebe aqui, né, o sinal elétrico, né, da nossa bateria que nós vamos estar monitorando. Aqui eu tenho um divisor de tensão projetado para 15 volts. Entendendo? Quando aqui for 15 volts, aqui será 5 volts. E esse operacional de precisão funciona como buffer analógico, entendendo? Para casamento de impedância. Aqui eu tenho um resistor de 470 ohm e um diodo Zener de 5,1 volts. Esse conjunto aqui funciona como estabilizador de tensão. Ou seja, se a tensão ultrapassar 5,1 volts aqui, ele mantém fixo nessa tensão, tá entendendo? O PIC suporta até 5,3 volts, se não me falha a memória. Temos que ver o datasheet, mas parece que é por aí, 5,3 volts. Ou seja, se der falha na tensão de alimentação negativa por aqui, ou se houver alguma falha no amplificador operacional e uma tensão maior que 5,1 volts passar para cá, não irá queimar o pino do PIC, na porta do PIC. Ele vai se estabilizar em 5,1 volts aqui, de acordo com o nosso diodo Zener. Aqui eu tenho 2 capacitores de desacoplamento para o amplificador operacional, e aqui eu tenho um circuito que gera uma tensão negativa para o amplificador operacional. Temos que ter uma tensão negativa para poder excursionar aqui, né, o offset até o zero. E também temos esse tripod bem aqui que ajuda nisso. Na prática eu não vou estar utilizando esse tripod aqui, ó, mas eu coloquei no esquemático, entendendo, como no projeto final. Aqui na porta RA1 do PIC eu tenho um sinal quadrado, tá entendendo? Que vai estar oscilando aqui. Esse capacitor de acoplamento acopla o sinal. Esse diodo bem aqui, ele ceifa o semiciclo positivo, e esse aqui retifica o semiciclo negativo que sobrou. E esse capacitor filtra, né? Ele corta o ripple, e aqui nós temos uma tensão de aproximadamente menos 3 volts, que vai estar alimentando aqui o nosso amplificador operacional. Já vimos isso aqui no canal, pessoal. Já expliquei direitinho como é que funciona essa parte aqui. Na porta RB2, ou melhor, RA2, RA3 e RA4, nós temos aqui os botões, entendendo? De controle do nosso monitor. E a porta RA5 nós temos aqui um driver, né, com transistor ligando um buzzer. Na prática eu vou colocar um LED apenas aqui, ó, no lugar desse corpo aqui. Vou colocar um LED, pois é apenas para visualizarmos, né, o bip em forma de luz, ao invés de bipar mesmo. É isso, pessoal, né? Vocês puderam ver aí que o esquemático ele é bem simples, né? Ele é bem semelhante ao primeiro projeto que vimos aqui no canal, de monitor de baterias. A diferença é que dessa vez nós iremos estar utilizando um PIC maior, né? E o modo gráfico do display. Nós vamos agora para o compilador, né? Para vermos o programa do PIC, né? E depois iremos para a bancada fazer o teste na prática. Eu estou falando rápido, pessoal, para que o vídeo não fique muito longo, tá bom? Muito bem, pessoal, aqui está o programa do nosso microcontrolador PIC. Eu escrevi ele utilizando o compilador XC8 versão 2.46 e a IDE MPLibX versão 6.20. Essas ferramentas pertencem à Microchip, que é o fabricante do PIC, e você baixa gratuitamente no site da Microchip. Muito bem,
Primeiramente aqui nós temos as bibliotecas e os arquivos do projeto. O primeiro arquivo é o arquivo config.h. Nele está os fuser do PIC e o valor do cristal. Bem aqui está o arquivo. Como esse PIC tem bastante fusers, eu coloquei um arquivo separado para que o arquivo principal não fique muito poluído com muitas linhas. Então aqui nós temos o cristal de alta frequência, o watchdog time desabilitado e também aqui o programação por baixa tensão desabilitado. Esse aqui, se não me engano, parece que é o blow time, né? Ele aguarda um pouco, uns 70 milissegundos, para que os registradores do PIC se estabilizem, né? Se estabilizem antes de iniciar o programa. Se eu não me engano, parece aqui, eu não estou muito lembrado muito bem, tá tendo pessoal, mas parece que é isso. Os demais eu deixei na configuração padrão mesmo. E aqui eu tenho o cristal do quartzo, 16 MHz. Voltando aqui, o próximo arquivo é o arquivo glcd_st7920, que é os arquivos do nosso display gráfico. Ele tem bastante funções, por isso eu tive que colocar em arquivos separados. Tá entendendo? Os arquivos são as bibliotecas padrões da linguagem C e a biblioteca do compilador XC8. Aqui no projeto eu tenho os protótipos das funções, né? A de leitura do canal analógico, a de leitura dos botões, uma função para mostrar o valor no display, uma função para mostrar o monitor de monitoramento e uma função para mostrar o monitor de ajuste, uma função de tocar o alarme e uma função para soar o bip, que no caso, como eu já falei, vou estar utilizando um LED ao invés de um buzzer. Definição de hardware, pulse na porta RA1, essa porta bem aqui, ó, que vai gerar o pulso para gerar a tensão negativa. E os botões B1, B2 e B3 na porta RA2, RA3, RA4. RA5, né, o nosso buzzer. E o LC0, né, que é o RC0, que é o backlight do display. Então aqui é a definição de hardware do nosso projeto. Muito bem, pessoal, tive que fazer uma pausa rapidinho aqui, mas vamos continuar. Variáveis globais do projeto. 4 variáveis auxiliares para os botões, né? E uma variável para auxiliar para o alarme. Essa variável do tipo bit só pode ter o valor 0 ou 1 apenas. E você não pode declarar e iniciar o valor como a gente fez aqui, ó. Tem que carregar o valor em uma função. Uma variável auxiliar para o timer 0, uma variável auxiliar para leitura dos botões, uma variável auxiliar para gerar os pulsos e uma variável auxiliar para identificar os monitores. 3 variáveis auxiliares para os dígitos do monitor 1 e 3 variáveis auxiliares para os dígitos do monitor 2. Uma variável do tipo int, né, para guardar o ajuste, uma variável do tipo long para guardar o valor lido pelo canal analógico e 2 variáveis auxiliares aqui que não tem nada a ver com o nosso projeto, é apenas para uma demonstração aqui do nosso display gráfico, tá? Aqui eu tenho uma matriz que é uma imagem de 128 pixels por 64 pixels, outra matriz de 64 por 64 pixels e uma matriz de 46 por 64 pixels.
Isso aqui também não tem nada a ver com o nosso projeto, é uma demonstração que eu vou fazer para vocês depois. Vou explicar depois. Função de interrupção, eu testo o timer 0. Incremento a variável 0 do timer 0 quando for igual a 1 a 100, porque passou aproximadamente aí 25 milissegundos. Aí eu chamo a função de leitura dos botões. Na variável aux2, né, eu testo se chegou até 50, depois eu zero e inverto o valor de pulso. Aí eu tenho o pino RA do pique oscilando entre 0 e 1. Ele fica um sinal quadrado. É o que vamos utilizar para gerar a nossa tensão negativa. Aqui eu apenas chamo a leitura dos botões. Função principal, desabilito os comparadores internos, desabilito as portas USB, que no caso é o pino RC4 e RC5, para que eles possam ser utilizados como entradas analógicas. No caso, eu apenas desativei eles, pois eu não vou estar utilizando eles, tá entendendo? Mas caso vocês queiram estar utilizando essas portas, para desativá-las, né, tem que configurar esses registradores bem aqui, ó. Esses bits, melhor dizendo, esses são bits. Esse aqui vai a 0, esse aqui vai a 1. Aí vocês podem estar utilizando a porta XC4 e XC5 como entradas apenas, entradas digitais. Configuro o timer 0 com o scale de 1 para 4 e no modo de 8 bits, perdão. Ligo as interrupções globais, periféricos e timer 0 e carrego 127 no conteúdo do timer 0. Ligo o conversor AD, configuro apenas o RA0 como entrada analógica e a velocidade dividido por 4. Isso aqui já explicamos também, tá, em vídeos anteriores aqui do canal, então não vou me aprofundar nisso aqui. Truiz A, apenas RA0, 2, 3 e 4 como entradas. Truiz B, todo como saída. Truiz C, RC4 e RC5 como entradas, os demais como saída. Carrego 0 em Pulse, em BL e em BZ e em alarme. Tá entendendo? Inicio isso aqui tudo em 0. Aí aqui, pessoal, eu inicio o display no modo básico. Aqui eu criei uma função específica que está bem aqui em int. Aqui eu tenho o display básico, né? E aqui eu tenho o display gráfico, né? A inicialização deles. Então eu criei uma nova função com dois argumentos, lcd init, para iniciar o display. Se eu colocar 00, eu chamo o display no modo básico e limpo ele. Se eu colocar 10, eu chamo o display no modo gráfico e limpo ele em 0. Se eu chamar 11, display no modo gráfico e limpo ele em preto. Aqui, essa parte aqui não tem nada a ver com o nosso projeto, é apenas uma demonstração do display. Eu já vou explicar ela depois para vocês, tá entendendo? Então eu vou pular isso aqui por enquanto e vamos para o loop infinito aqui, ó. No loop infinito do nosso projeto, eu chamo a função display, que mostra o que eu quero ver no display, e testo se alarme é 1. Se for 1, eu chamo a função de alarme. Alarme só será 1 quando eu pressionar o botão 2. Tá entendendo? Aí eu habilito a função alarme. No botão 1, eu incremento disp, tá entendendo? Quando ele for maior que 3, ele volta para ser 0. Pressionando disp, o botão 1, eu saio da função principal, do display principal, que é o display de monitoramento, e entro no display de ajuste. Pressionando novamente, eu retorno para o display 1, que é o monitoramento. Botão 2, eu testo se display for 2. Se for 2, eu incremento o ajuste. Se for maior que 150, o negócio é 15, né?
ele se mantém. No entanto, somente se for 2, se tiver no monitor 2. Se não tiver, eu apenas desligo o alarme. Botão 3, eu testo se DISP é 2, então eu decremento o ajuste até 1. E se DISP for 1, eu ligo, ou melhor, se DISP for 0, né, se estiver no monitor 1, eu ligo e desligo o backlight display. Então apenas isso aqui eu vou explicar melhor na prática, tá entendendo? Então botão 1, eu mudo de monitor 1 para monitor 2. Botão 2, se for monitor 1, eu ligo o alarme. Se for monitor 2, eu incremento o ajuste. Botão 3, se for monitor 1, eu ligo o backlight display ou desligo. Se for monitor 2, eu decremento o ajuste. A mesma coisa que a gente fez no primeiro projeto, tá entendendo? Função display, eu testo se DISP é 0. Se for 0, eu chamo monitor 1, onde eu estou monitorando em tempo real a minha bateria. Se for 1, eu estou entrando no modo de ajuste, então eu desenho uma caixa, um retângulo no meu display e mudo para o display 2. Para o display 2 eu chamo o monitor 2, que é onde eu vou estar ajustando o meu display, vou estar ajustando o valor da bateria que eu quero monitorar, que nem a gente fez no primeiro projeto. No case 3, tá entendendo? Eu retornei para o monitor 1, então antes de retornar para o monitor 1, eu limpo o meu display e volto para o monitor 1, tá entendendo? Monitor 1, eu imprimo esse valor aqui, tá entendendo? Na fonte 2, no meu display, leio o canal analógico, isso aqui está errado, é 15. Pronto. E converto aqui o meu valor em bits para volts, entendendo? Aqui no caso é 15, pessoal, só que a vírgula ela vem depois, né? Então boto 150. Calculo o valor das milhares, dezenas e unidades e imprimo cada uma aqui no meu display, tá entendendo? Já vimos isso no canal aqui em vídeos anteriores, é o mesmo procedimento. Monitor 2, eu imprimo um retângulo no meu display, tá entendendo? Que é aquele retângulo que vocês vão ver, e faço a mesma coisa aqui, ó. Calculo milhares, dezenas e unidades, ou melhor, centenas, né? Centenas, dezenas e unidades, e imprimo cada uma no meu display, tá entendendo? Mesma coisa do primeiro projeto de monitor. Função alarme, eu apenas testo se o value e adjust são iguais. Se forem iguais, porque houve coincidência, tá entendendo? Aí eu toco o meu bip. Chamo a função do bip, eu toco ele 3 vezes. Função bip, eu passo um argumento que é o número de vezes que o meu bip vai soar. Aqui eu tenho uma variável de interação que começa em 0, vai até o valor de num, incrementa esse valor e bipo aqui, ligo o buzzer, espero 100 milissegundos e desligo o buzzer. Isso acontece até que eu desligo o circuito e ligo novamente, tá entendendo? Então, pessoal, isso aqui é o programa do nosso microcontrolador PIC referente ao nosso projeto, tá entendendo? É bem semelhante, que vocês podem ver, ao primeiro projeto que já vimos aqui no canal, que foi feito com o display no modo básico. É praticamente a mesma coisa, a diferença é que aqui nós temos o display no modo gráfico. Entendeu, pessoal? E na função aqui, que eu esqueci de falar, né? Nós já vimos também aqui no canal, a diferença é que nós temos 12 canais analógicos aqui, ó, ao invés de 10 ou de 8. Mas os demais aqui é a mesma coisa, tá entendendo? Mando o valor do canal para DECON 0, espero 2 milissegundos, inicio a conversão, e enquanto houver a conversão eu armazeno o valor que está aqui do canal analógico em address high e address low, tá entendendo? E assim eu tenho a leitura do meu canal analógico sendo feita de maneira correta. Então é isso, pessoal, essa aqui foi a explicação do nosso circuito, do nosso projeto, tá entendendo? Em relação ao nosso projeto, será que vocês me entenderam, né? Eu acho que eu falei certo. É
foi a explicação do programa do nosso projeto que vai fazer com que ele funcione. Certo? Agora nós vamos esquecer o nosso projeto e vamos para cá, para a função principal, onde eu vou estar mostrando para vocês a apresentação do display gráfico que eu fiz aqui. Ó. Isso aqui não tem nada a ver com o nosso projeto, é apenas uma apresentação das funções do display. A gente vai ver isso aqui acontecendo no momento que a gente ligar o circuito e depois a gente entra no projeto, que foi o que eu expliquei agora há pouco para vocês. Tá entendendo? Estão entendendo? Então, primeiramente, eu inicio o display no modo básico, espero 1000 milissegundos, que é 1 segundo. Imprimo aqui caracteres na linha 1, 2, 3 e 4. Caracteres apenas. Espero 2000 milissegundos ou 2 segundos. Limpo o display. E imprimo textos na linha 1, 2, 3 e 4. Espero 5 milissegundos ou 5 segundos. Limpo o display e inicio o display no modo gráfico. Aqui já é o display no modo gráfico, tá entendendo? Espero 1000 milissegundos ou 1 segundos e começo a minha apresentação. Eu coloco em seguida uma linha horizontal, uma linha vertical e uma linha aqui que eu configurei para ser tipo uma escada assim, ó, né? Uma transversal. Em seguida coloco uma caixa com borda, um retângulo com borda, um triângulo preenchido, um disco e um círculo um disco e um círculo, tá pessoal? Um disco ele é um disco preenchido e o círculo é só um círculo. Eu não fiz a função de elipse, tá pessoal? Que é aquela função que a gente coloca o círculo com formas diferentes, tá entendendo? Esticado, isso aqui, vocês entenderam. E em seguida, pessoal, eu espero 5 milissegundos ou 5 segundos e imprimo uma caixa em todo o display, invertendo os pixels, que é aquela função que eu expliquei no primeiro vídeo, tá entendendo? Deixa eu ver bem aqui, ó, a função pixel no argumento color. Eu falei que o case 0 ele imprime pixel, o case 1 imprime o pixel invertido e o case 2 inverte o pixel quando houver um pixel ali. Porém, essa função aqui, pessoal, ela só funciona fora do loop, né? No loop aqui ela não funciona. Foi o que eu expliquei no vídeo anterior da função lousa mágica, do projeto lousa mágica. Só funciona fora do loop e vocês vão ver ela aqui, ó, entendendo? Funcionando fora do loop apenas. Espero 5 segundos, limpo o display novamente, coloco pixels no display, vários pixels, entendendo? Para mostrar a função pixel. Limpo o display depois de 2 segundos. Aí eu coloco aqui barras. Pessoal, essa função barras, essa função aqui, ó, fui eu que criei, tá entendendo? Eu não encontrei nenhum exemplo na internet para me basear a minha. Então eu criei essa função aqui, ela não ficou muito legal, porque você precisa iniciar a barra do 1 e ir crescendo ela ou encolhendo ela. Você não consegue criar uma barra já de um tamanho fixo, você tem que começar do 1. E vocês vão ver isso aqui, eu vou explicar melhor para vocês na prática. As demais funções, pessoal, círculo, disco, triângulo preenchido, né? E triângulo, retângulo, linhas, todas essas funções eu criei baseada em funções que eu encontrei na internet, que são as mesmas funções que você vai encontrar em qualquer tipo de função para display gráfico de qualquer tipo. O que muda é apenas a forma com qual você escreve, como você escreve a função e também o tipo de display. Tá entendendo? Se for um display muito grande, você tem que molhar essa função. Se for muito pequeno, não precisa, daqui tá certo. Entendeu, pessoal? Mas é praticamente a mesma coisa de todos os tipos de display gráfico, tanto o display OLED quanto o display que a gente está utilizando aqui. Então eu coloco barras crescendo e colhendo para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Vocês vão ver na prática e vou estar mostrando melhor para vocês. Em seguida, espero 2 segundos, limpo o display e aí já começa a postar o texto no modo gráfico. E aqui que tem
o pulo do gato, pessoal. Esses caracteres aqui, eles não existem no display gráfico, não existe fonte de caractere no display gráfico. Você precisa criar os caracteres pixel a pixel. Está bem aqui no arquivo fontes.h. Eu criei uma fonte de 4x5, que foi o menor que eu consegui criar, e aqui está ela. Depois eu criei a fonte 5x7, que todo mundo conhece, aqui está ela, e a fonte 7x9, que é a fonte que nós temos no modo básico do display. Aqui está ela. Se você criar uma fonte maior ou de outros tipos de fonte, você precisa criar pixel a pixel aqui, tá entendendo? Na mesma ordem que está aqui, ó, na ordem da tabela Axis, e depois colocar no seu display. Aqui na função texto, tá entendendo? Eu chamo a função de imagens, que é a função que está aqui nesse arquivo aqui, ó, de imagem personalizada que eu criei, que vai estar desenhando imagens na tela do display pixel a pixel, tá entendendo? E eu jogo o tamanho da altura, o tamanho do comprimento, a posição Y, a posição X, tá entendendo? E a imagem que eu quero aqui, ó. E eu vou plotando ela pixel a pixel. Então eu chamo ela aqui, depois eu vou plotar os meus caracteres pixel a pixel. Variáveis globais nessa função, uma matriz aqui, né? Um ponteiro. Aqui eu tenho a função do display básico. Essa função bem aqui é do display básico, tá entendendo? Já vimos isso aqui no canal. Aqui eu tenho uma função para ajustar a tabela Axis e sair corretamente os nossos caracteres. A função para escolher a fonte, são 3 fontes. A função para plotar o caractere, aqui ó, um por um. Aqui eu tenho o tamanho do caractere. Em seguida eu chamo a função fontes, que eu vou plotar o que está aqui, ó. Entendendo? Pixel a pixel. Esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. E assim por diante. A função texto, eu chamo essa função aqui e coloco o texto um caractere por caractere, um do lado do outro, de acordo com o tamanho dele. Entendendo? Na função imagens, já vou explicar. Então é assim que se coloca o caractere no display gráfico, pessoal, tá? Não existe fonte na memória do display. Você precisa criar essa fonte e é por isso que o PIC precisa ter um processamento grande, tá entendendo? Para poder você conseguir fazer isso. Aqui eu ploto o caractere e aqui eu ploto textos, tá entendendo? 3 fontes diferentes. Em seguida espero 5 segundos, limpo o display, chamo a função imagem 1, essa função aqui, que eu vou varrer o display, barro as 7 primeiras páginas e depois as 7 últimas páginas e ploto uma imagem no meu display, tá entendendo? Essa imagem aqui, ó, logo 1, que é aquela matriz lá em cima que eu mostrei para vocês, essa maior aqui, ó. Em seguida, limpo o display, espero 5 segundos, limpo o display, ploto uma imagem personalizada, tamanho 6464, que é a logo 2, que é essa daqui, ó. E depois a logo 3, que é essa daqui, ó, 46 por 46 por 64. Ploto ela do lado da outra. Depois limpo o display, espero 5 segundos, limpo o display e aí entra o programa do nosso projeto. Então isso aqui é apenas uma demonstração das funções do display que eu criei para vocês verem que funciona corretamente, tá entendendo? Dá para usar essas funções aqui para criar vários tipos de projeto utilizando esse display gráfico aqui. Inclusive dá para vocês atualizar para outros tipos de display gráfico, sem ser necessariamente o ST7920. Tem vários tipos de display que vocês podem estar modificando essas funções para utilizar neles. Pessoal, eu vou fazer um próximo vídeo quinta-feira explicando como é que monta essas imagens aqui, tá? Não dá para fazer esse vídeo, senão vai ficar muito longo. Já está muito longo esse vídeo. Então,
Na quinta-feira eu trago um vídeo extra explicando como criar essas imagens aqui em matriz e colocar no display, tá certo? Então é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, ou melhor, esse foi a explicação do código do nosso projeto, tá entendendo? Se tiver alguma dúvida aí, algum de vocês que está assistindo o vídeo, deixa nos comentários que eu vou estar tentando explicar melhor para você que não entendeu. Agora nós vamos para a bancada, né, e ver o projeto funcionando, mas primeiro vamos ver a placa de circuito impresso. Aqui está a placa de circuito impresso, pessoal, nosso projeto, o visualizador 3D. Aqui está a placa, uma placa de dupla face. Botei o LED aqui para baixo, não sei por qual motivo, mas vocês podem estar corrigindo aí depois. E aqui vem o display, tá entendendo? O PIC, o conector, os botões de ajuste. Aqui é o conector que recebe a bateria e aqui é o conector da alimentação. Então é isso, pessoal, agora nós vamos para a bancada finalmente ver o nosso projeto funcionando na prática. Segura aí que eu já volto. Muito bem, pessoal, estou aqui na bancada e aqui está o nosso circuito montado na protoboard. Deixa eu posicionar melhor para vocês verem. Acho que assim está bom. Aqui nós temos o regulador LM7805, o capacitor de filtro, os capacitores de desacoplamento e o LED aqui, né, do diodo. Coloquei também aqui um capacitor eletrolítico no final, né? Nem coloquei no esquemático, mas depois eu boto para vocês. Aqui eu tenho os botões, né, do nosso projeto. Eu coloquei esses jumpers aqui por fora mesmo. Aqui está o PIC, o amplificador OP07. E aqui nós temos o conjunto que gera tensão negativa. Temos também bem aqui esse resistor e esse diodo bem aqui, ó, que é o diodo Zener, que estabiliza a tensão caso haja algum erro aqui. Aqui estão os resistores de pull-up dos botões, né? O resistor de Master Clear, o cristal e os dois capacitores de 22 picofarads de compensação que formam o clock do PIC. E esse LED bem aqui eu coloquei direto aqui mesmo, né? Ele suporta a tensão de 5 volts do PIC. Eu coloquei direto para representar o nosso buzzer, ao invés de colocar aquele driver com transistor e o buzzer, né, para não fazer zoada. Eu coloquei esse LED aqui, ele vai piscar substituindo o nosso buzzer. Só que na prática vocês vão estar utilizando aí um buzzer. O display gráfico, que é o mesmo display do projeto anterior. O trim pot que ajusta o contraste dos pixels. E esse transistor aqui que liga e desliga, né, que é o drive que liga e desliga o backlight do display. Deixa eu ligar o circuito. Eu vou estar utilizando essa fontezinha aqui para alimentar o circuito. Opa! Vou estar utilizando esse adaptadorzinho bem aqui com jumps para ligar o nosso circuito aqui. Já vou estar ligando ele. E agora, vou ligar depois, espera aí. E agora eu vou mostrar para vocês a fonte de bancada que eu vou estar utilizando para simular a nossa bateria. Muito bem, pessoal. Aqui está a fonte de bancada que eu vou estar utilizando para simular a nossa bateria. Deixa eu ligar ela. Ela vai até 15 volts, tá entendendo? Aqui no canal tem vídeos ensinando a montar essa fonte do zero, pessoal. Basta vocês pesquisarem aqui no canal, né? Fonte de bancada, que vai ter outros projetos, esse e outros projetos também de fonte de bancada aqui no canal. Para você que não tem condição de ocupar a sua própria fonte profissional. Muito bem. Deixa eu voltar aqui agora para voltar a câmera para a protoboard. Muito bem, pessoal, voltei aqui a câmera para o nosso circuito. Eu vou estar ligando aqui o nosso circuito.
pequeno erro bem aqui. Eu vou ter que resetar o pique. Mas antes eu vou estar dando um zoom aqui na tela do display, para vocês verem. Eu vou dar um reset aqui no pique, pessoal, para começar do zero. Pronto. O display começa no modo básico. Depois ele limpa. E inicia no modo gráfico. Ó, limpou, iniciou no modo gráfico. Nós temos aqui formas geométricas. E agora, pessoal, vai criar um retângulo formando todo o display, né, invertendo os pixels, que é aquele Kaiser 2, né, que eu mostrei para vocês, que só funciona fora do loop. Vou dar mais um reset aqui. E novamente o modo básico. Modo básico. Vai limpar e iniciar no modo gráfico. Olha as linhas, os retângulos, caixas, triângulos, círculos, faltou a elipse, tá entendendo? E o retângulo gigante que inverte o pixel. Essa função, pessoal, só funciona fora do loop, tá? No loop não funciona. Vai limpar agora novamente. Vai plotar pixels na tela. Não sei se você consegue ver aí, um monte de pixels. Vai limpar novamente. As barras, essas barras, pessoal, só funciona se você criar elas do 1, né? Lá do início, que eu tô fazendo aqui, ó. Não tem como você criar ela já no tamanho fixo. Tem que começar do 1 e ir crescendo e diminuindo. Foi um erro que eu fiz aqui. Vai limpar novamente os textos, fonte 1, 2 e 3, ó. Vai limpar agora. Imagens, a imagem maior, a imagem pequena e do lado dela outra imagem pequena. Vai apagar e vai iniciar agora o nosso projeto. Esse aqui é o nosso projeto. Então, pessoal, isso aqui que vocês viram, tá? Eu vou resetar novamente o pique bem aqui, mais uma vez. Resetei. Isso aqui é aquela apresentação que eu fiz para demonstrar as funções do display, tá entendendo? Vamos passar novamente o modo básico, vai limpar, modo gráfico agora, novamente. Tá entendendo? Isso aqui é apenas para demonstrar que as funções aqui do display, né, elas estão funcionando e que com elas vocês conseguem aí criar vários projetos com esse display aqui. Não só com esse display, mas como também consegue atualizar essas funções para utilizar em outros tipos de displays gráficos. Infelizmente eu não tenho nenhum outro tipo de display aqui para mostrar para vocês, tá entendendo? Mas assim que eu conseguir mais um outro modelo de display, aí eu trago aqui para vocês mostrando como é que modifica essas funções para estar utilizando nele. Olha as barras. Vai limpar agora e entrar os textos, né? Texto pequeno, médio e grande. Pode estar criando outros textos também, tamanhos maiores. Vai limpar agora a imagem maior e duas imagens menor, uma do lado da outra. Quer ver? Ó, a imagem menor, média e agora menor. Pode criar imagens maiores e ainda menores, pessoal, com essa função aqui, ó. Essa função, pessoal, essa última função aqui, vocês poderão notar que ela demora um pouco para plotar a imagem, pois ela plota pixel por pixel, tá entendendo? E aqui agora estamos no nosso projeto mesmo. Deixa eu voltar aqui o zoom. Eu vou conectar o GND da fonte de bancada aqui, no GND. Vou conectar agora aqui o VCC, aqui. E agora eu vou liberar a saída da fonte. E agora nós temos 1,2 volts aqui sendo monitorados aqui no nosso display, né? Nosso monitor. Eu vou pressionar aqui o botão 1. Eu vou entrar aqui no modo de ajuste, ó. Esse aqui é o monitor de ajuste. Eu vou incrementar aqui para um valor de 1,5 volts.
Um exemplo, vou retornar aqui, ó. Estou monitorando aqui a minha fonte. Eu vou estar ajustando essa fonte aqui para 5,3 volts. Tá entendendo? Vamos supor, tá entendendo agora, pessoal, que essa fonte aqui possui 5, ou melhor, que essa bateria, né, possui 5,3 volts, uma bateria aqui que nós estamos monitorando, tá entendendo? E eu quero que essa bateria, tá entendendo? Eu ajustei, melhor dizendo, né, o monitor para 1,5 volts, que seria a tensão mínima dessa fonte, ou seja, quando essa tensão, né, dessa bateria chegar a 5,1 volts, significa que está na hora de fazer a carga da bateria. Vamos retornar aqui, ligando aqui o botão 2, né, no monitor 1, ó. Eu esqueci que tem que colocar um jumper aqui, peraí. Tem que colocar um jumper bem aqui, ó, é aqui, pessoal. Já tava lá. Botão 3, né? Eu ligo e desligo o backlight do display. Botão 2 bem aqui, eu devo ligar o alarme, só que eu acabei não colocando aqui uma imagem, né, para indicar que eu liguei. Acabei esquecendo de fazer isso. Agora eu vou estar diminuindo a tensão da fonte, diminuindo. Quando chegar a 1,2 volts, 5 volts, o meu LED tem que piscar. Olha, diminuindo aqui, supondo que a minha bateria está descarregando, né? Simulando uma bateria, essa minha bateria está descarregando. Quando chegar a 1,5 volts, ela deve apitar ali. Pronto. Como vocês puderam ver bem aqui, o meu LED está piscando, indicando que eu preciso agora, né, carregar a minha bateria. Se eu não carregar a minha bateria, ela vai danificar, certo? Então vamos supor agora que eu tenho uma fonte de 9 volts. Vamos lá, 9 volts, uma bateria, perdão. Uma bateria de 9 volts e eu quero que a carga dela seja de 3 volts. Certo? Agora eu vou estar abaixando a tensão, simulando que ela está descarregando. Quando chegar a 3 volts, o LED deve apitar. Quase lá. E como vocês podem ver aqui, o meu LED está apitando, né? Está piscando, indicando que eu preciso carregar a minha bateria. Vamos lá agora para uma fonte de 12 volts, simulando, né? Uma bateria, perdão. Está aqui 12 volts e vamos supor, né, que a carga dela seja de 3,5 volts. A carga mínima, né? Carga mínima 3,5 volts. Voltando aqui. Assim que a minha bateria começar a descarregar e chegar a 3,5 volts, o meu LED vai apitar, indicando que eu preciso carregar a bateria. Pronto, passou.
E como vocês podem ver aqui, pessoal, o meu monitor de bateria está funcionando perfeitamente. Dá um zoom aqui, deixa eu ligar aqui o backlight. Ó. Muito bem. Ficou meio lento, né? Essa passagem para o monitor 2, né? Mas dá para melhorar aí nos testes de vocês. Então é isso, pessoal. Tá? Esse aqui é o nosso projeto. O nosso último vídeo de projeto do ano de 2025. Tá entendendo? Ainda tem mais um vídeo aqui no canal que eu vou fazer um vídeo explicando como é que faz as imagens lá, né? Para colocar as imagens no display. Aí será de fato o último vídeo do ano. Vai ser postado agora quinta-feira. Um vídeo extra aqui no canal. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. O vídeo de projeto. Mais um monitor de baterias. Dessa vez utilizando o display no modo gráfico. Eu utilizei esse projeto, pessoal, como exemplo apenas para demonstrar o funcionamento do projeto, do display, tá entendendo? No modo gráfico. Esse é um projeto mais simples e não muito complexo. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, isso ajuda o canal a crescer. E se você puder divulgar o vídeo, também ajuda ainda mais. Não esqueça de ativar o sino das notificações quando você se inscrever no canal, pessoal, pois isso vai alertar você quando tiver mais um vídeo no canal, tá entendendo? Quando eu postar um vídeo novo. Certo, pessoal? Então eu vejo vocês quinta-feira, no próximo vídeo onde eu vou explicar criar as imagens. Um forte abraço a todos, falou e até a próxima.